Boa tarde, pessoal. A paz e a graça sejam convosco. Tudo bem? Mais um vídeo do canal. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. E vamos começar. Amém? Podemos orar? Abba Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos reunidos. Nós reconhecemos a presença do Teu Espírito e te convidamos, doce Jesus. Sente-se à mesa, nos ensine mais sobre a nossa casa, sobre a nossa origem, sobre tudo aquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Nós pedimos a sabedoria do céu, Senhor, para transmitir essa mensagem e nós pedimos a ajuda do Espírito para vivificar cada palavra aqui dita. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre chamado. Amém? Porque quando nós associávamos chamado a eu ouvir que Deus tem um chamado na tua vida. Então nós tínhamos a associação de chamado com serviço. Porém, nós vamos partir de um texto muito importante. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 9. Amém? Esse é o texto inicial que nós vamos pegar para falar de chamado. Por quê? Porque quando eu entendo para que eu fui chamado, aí então eu me encontro na origem. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse privilégio. Eita, glória de Deus, obrigado pela vida, Senhor. Que a tua palavra venha frutificar 30, 60 e 100 por um. E que quando as pessoas ouvirem e verem esse vídeo, elas sejam tocadas pelo teu Espírito e sejam transformadas de uma natureza humana para uma natureza divina. Em nome de Jesus. Amém. Então nós podemos perceber que o primeiro chamado que Deus faz ao homem é aonde tu estás. Então, quando falavam para mim que eu tinha um chamado, eu pensava que eu teria que prestar um serviço para Deus. Amém? Isso foi por um tempo. Deus se revelou dessa forma para uma geração. Hoje, nós vamos pegar algo bem mais mastigado, vamos dizer. Então, teve pessoas que galgaram um caminho até aqui e hoje nós temos a responsabilidade de conduzir a palavra do Senhor em profundidades bem maiores. Amém? Porque quando Deus chama o homem, pela primeira vez, falando as Escrituras, ele diz: aonde tu estás? Então o primeiro chamado que Deus tem na nossa vida é: aonde tu estás? Porque Adão tinha pecado, e o seu pecado trouxe vergonha e medo. Então Adão se escondeu. Adão estava em um lugar chamado Éden, jardim. E quando ele peca, ele sai desse lugar, ele se esconde. Como assim? Ele se esconde da presença de Deus. Então Deus sabia que ele tinha pecado, sabia o que ele tinha feito, mas a pergunta que Deus faz é: aonde tu estás? A pergunta poderia ter sido: o que tu fez, Adão? Mas não foi. Então a pergunta é: aonde tu estás? Porque Deus tinha colocado ele em um lugar de governo, em um lugar de responsabilidade. Ele tinha o compromisso e a responsabilidade de cuidar da terra e dos animais. Essa era a missão de Adão. Então, Adão sai do seu propósito, sai do seu chamado. Amém? E o primeiro chamado que Deus faz à humanidade é: onde tu estás. Por quê? Porque houve uma desconexão entre céus e terra. Como assim? Deus disse assim: certamente, no dia que comeres desse fruto, tu morrerás. Então, quando Adão come daquele fruto, a morte não foi carnalmente, e sim espiritualmente. Então, houve-se uma desconexão no espírito, houve um desligamento, houve um afastamento. E por isso Deus pergunta: onde tu estás, Adão? E talvez nessa tarde, Deus está perguntando: onde você está, meu filho? Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Agora Adão teria que fazer um retorno à origem. Porém, o pecado concebido, ele gera morte.
e teve que vir alguém para pagar essa conta. Por quê? Porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Então, quando Deus envia o seu Filho Jesus, Ele paga essa conta e agora nós podemos ter o privilégio da reconciliação com Deus, mediante a morte do seu Filho, que traz a restauração de todas as coisas. E para nós entendermos melhor, quando Jesus ele paga o preço pelos nossos pecados, ele nos dá o privilégio da restauração. Do chamado que Deus fez a Adão, agora Deus pode fazer a nós e nós podemos voltar a essa origem. O que é essa origem? No Gênesis, na origem, Adão tinha comunhão com Deus. Adão andava com Deus e se relacionava com Deus. Porém, quando Adão peca, ele perde essa comunhão íntima com Deus. Houve-se um desligamento. Então, Jesus vem e restaura esse ligamento, essa comunhão, essa intimidade e diz assim: agora nós temos o privilégio de poder nos reconectar na comunhão do Espírito Santo. Por quê? Porque Adão perde essa comunhão e Jesus restaura essa comunhão. Então hoje você e eu, nós temos o privilégio de ter a comunhão com o Espírito de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra. Então não pense que o primeiro chamado que Deus tem na tua vida é para você fazer um serviço ou executar algo que Ele precisa que você faça. Não. O primeiro chamado que Deus tem na sua vida e na minha é: volta para a origem. Qual é essa origem? É o Éden? Não. A origem é a comunhão com o Espírito de Deus. Aleluia! A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Essa é a nossa origem. Aleluia! Amém? Então eu queria compartilhar isso com vocês e esclarecer algumas coisas, porque nós associávamos chamados com serviço. Se Deus quisesse serviço, Ele enviaria os anjos, porque os anjos que o servem, nós como filhos dele, devemos aprender a amá-lo. Aprendendo a amar a Deus, todas as outras coisas irão encontrar o seu devido lugar nas nossas vidas. Homens e mulheres de uma só coisa. Então, em vez de nós estarmos batendo em portas de consultórios, de clínicas, de centros de recuperações, de escritórios pedindo ajuda, não que seja errado, irmã, não que seja errado, não, mas sabe de uma coisa? Tem uma porta que você e eu, se batermos, com certeza, nós receberemos aquilo que nós precisamos. E a porta é a porta do céu. Por mais que o caminho seja estreito, por mais que haja dificuldades, mas a porta do céu, mesmo com o caminho estreito, mesmo com as dificuldades, ela nunca esteve fechada. Amém? Então é isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e agradeço pela oportunidade e o privilégio. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que essas palavras venham frutificar, Senhor, 100 por 1, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida deles e declaro, Senhor, que eles serão cheios do Teu Espírito, Senhor. Um fogo e uma fome pela Tua palavra e pela comunhão com o Teu Espírito começará a brotar de dentro dos corações deles, Senhor. Que a Tua palavra, como labaredas de fogo, sejam tocadas, sejam incendiadas cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Então, até mais. Se Deus quiser, até o próximo vídeo.